E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Wesley, tudo bem com vocês? Vamos lá? Queridos, na nossa videoaula de hoje, eu vou comentar brevemente os processos macroscópicos e algumas coisas bastante pontuais que é importante que vocês saibam no processo de divisão celular, ao qual nós denominamos como mitose, beleza? Percebam aqui que, antes de eu falar propriamente dito da mitose, faz-se necessário que a gente dê uma revisada no que é a intérfase, que é um dos momentos aqui importantíssimos que constituem o famoso ciclo celular, tá bom? Falando por ciclo celular, vale-se aqui destacar que o ciclo celular, basicamente, nada mais é do que um momento que vai desde a formação de uma célula até a sua divisão celular propriamente dita, tá bom? A destacar-se que o ciclo celular ele é composto pela intérfase e pela divisão celular, que pode ser tanto mitose quanto a meiose, tá bom? Um detalhe importante destacar-se aqui da intérfase, que é um momento aí que vai anteceder a divisão celular propriamente dita, é que a intérfase, basicamente, ela vai aí ocupar 95% do ciclo celular, ou seja, aproximadamente entre 90% a 95% do ciclo solar vai compreender a intérfase. Então, mediante isso, é importante frisar que a intérfase tem um papel muito importante no que diz aí respeito à preparação adequada dos processos de divisões celulares, tá bom? A intérfase, pessoal, ela é subdividida em três momentos. A saber-se, são eles a fase G1, a fase S e a fase G2. A fase G1, G deriva de gap. E gap significa parada, tá bom? Na fase G1, o que você acaba tendo aqui? Primeiro, alta síntese de RNA, tá bom? Então eu preciso formar aqui bastante RNA e compreendam como síntese de RNA um processo extremamente necessário para que, consequentemente, tenha-se aí formação de proteínas num processo posterior que nós denominamos como tradução ou síntese proteica, que já foi alvo aí de discussão em outros momentos, tá bom? Além disso, é importante destacar-se aqui que tem um alto processo de duplicação, de organelas citoplasmáticas, tá bom? Além disso, vale destacar aqui que ainda na fase G1 você tem aumento do volume celular, ou seja, eu preciso fazer com que o volume celular aumente de maneira adequada para que posteriormente isso daí seja compatível e viável com o processo de divisão celular, tá bom? A fase S é a fase de síntese, tá bom? Então esse S aqui vem de cythesis, que significa síntese em inglês. Esse processo, esse momento aqui, ele é caracterizado basicamente pela duplicação do DNA, tá bom? Duplicação, vocês também podem aí encontrar com o seguinte nome, replicação, beleza? Então é um momento no qual o material genético é duplicado, beleza? É extremamente importantíssimo que aconteça aqui o processo de síntese. Além disso, tem aqui a fase G2. A fase G2 vem aqui novamente da palavra gap. Então, é o segundo momento de parada. O que acontece aqui na fase G2? Primeiro, verificação da duplicação do DNA. Por quê? Eu preciso ver se esse material genético ele foi duplicado de maneira correta e adequada, tá bom? Se eventualmente esse material genético sofreu algum processo aí de perda ou de duplicação de maneira errada, eu posso acionar algumas proteínas para fazer a correção, beleza? Conseguindo corrigir esse erro de duplicação, eu posso continuar aí o ciclo celular. Se eventualmente não for possível ter aí a reparação do material genético, eu posso induzir um processo chamado de apoptose, ou morte celular programada, tá bom? Então vamos lá. Verificação do DNA. E aqui eu tenho duas coisas. Se está ok, divide, certo? Se esse material genético não está adequado, então aqui
not ok, não está ok, eu faço o processo de apoptose. Ou também eu posso ter aqui processo de reparo, tá bom? É duas coisas aqui que podem acontecer. A apoptose seria a eliminação e o reparo seria você tentar corrigir aí o rolê, certo? E aqui continuação da síntese de organelas, certo? Comumente nos vestibulares aí, nos mais diversos, seja Enem, seja FUVEST, Unicamp, Unesp, é cobrado esses três momentos. Todavia, vale se destacar ainda que a intérfase ela pode ter um quarto momento, ao qual nós denominamos como fase G0, ou também chamado de fase de quiescência. Deixa eu colocar aqui o nome. Opa! Quiescência, ou seja, é um momento aí de repouso. A célula fica com atividade metabólica muito basal, muito diminuída, ou seja, as reações químicas se processam de maneira lenta, tá? E aí a célula fica em um estado de latência, de dormência. Vale destacar que G0 geralmente a gente encontra aí alguns tipos de células altamente especializadas. A saber, se tem-se aí o tecido esquelético cardíaco, tá? E tem-se também aqui o caso dos neurônios, que é um tecido altamente especializado. Beleza? Visto isso, vale destacar ainda que agora a gente entra no processo de divisão celular propriamente dito. Primeiro aspecto que é importante vocês saberem. O processo de mitose, ele é um processo que nós chamamos de processo equacional. Então, no geral, por ser um processo equacional, isto é, ele vai manter-se igual, ele é representado por essa letra E com exclamação, certo? O que significa isso? Uma célula-mãe, seja ela haploide ou diploide, irá originar duas células filhas geneticamente idênticas, tá? Duas células filhas geneticamente idênticas. Ou seja, elas serão idênticas à célula mãe, ou seja, a célula pré-existente que vai as originar, tá bom? Vale destacar ainda que o processo de mitose é um processo que acontece em células somáticas, tá bom? Ou seja, quando a gente está pensando aqui na espécie humana, em especial, é um processo de divisão celular que vai estar atrelado diretamente a toda e qualquer célula que não seja gameta, tá bom? Além disso, podemos destacar ainda que a mitose está atrelada a um processo de reprodução assexuada. A saber-se, reprodução assexuada é todo processo reprodutivo no qual não ocorre variabilidade genética. Percebam, inclusive, que essa célula-mãe ela vai originar duas células filhas que são geneticamente idênticas a ela. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma célula diploide, certo? E ela se divida por mitose. É um processo que vai resultar de duas células, e essas duas células elas também serão diploides. Todavia, vale destacar aqui ainda, porque não é uma diversidade. Vale destacar que essas duas células que também são diploides, elas são geneticamente iguais à célula-mãe. Mas tem um pequeno detalhe a destacar-se. Essa célula-mãe ela tem cromossomos duplos, certo? Esses cromossomos eles estão duplicados, ou seja, esse aqui cromátides, certo? Quando você duplica ou divide, quando você divide por mitose essa célula, você acaba formando duas células filhas também. Todavia, essas células filhas elas possuem cromossomos simples, certo? Então você vai ter um cromossomo desse tipo.
Beleza? Aliás, vale destacar ainda uma informação muito importante, que como a gente está falando que você vai formar células filhas idênticas à célula mãe, vale vocês saberem que a ploidia, ou seja, a quantidade de cromossomos é constante. É importante saber isso daqui, tá? A ploidia é constante, ou seja, o número cromossômico vai se manter-se constante. Então, se eventualmente viéssemos a fazer um gráfico, por exemplo, eu pegasse aqui um gráfico, cromossomos, em função do tempo, teria-se uma reta, em decorrência da quantidade de cromossomos manter-se constante. O que varia é que a célula mãe tem cromossomos duplicados e as células filhas, possuirão cromossomos simples, tá bom? Esse é o overview geral e agora vocês aguentam só um momento enquanto eu apago a lousa e a gente comenta aqui das fases que vão compor a mitose, tá bom? Continuando, pessoal. Agora a gente vai entrar nos méritos dos momentos aqui que caracterizam o processo de mitose propriamente dito. Não é mitose, é mitose. A mitose ela é subdividida em 4 momentos, a saber se são eles a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Vamos estudar agora, ponto a ponto, o que acontece em cada um desses momentos, tá bom? A prófase, pessoal, é um momento aqui que ele vai ser caracterizado basicamente por alguns eventos. A saber se são esses aqui, ó. Primeiro, duplicação dos centríolos, tá bom? Ou seja, são organelas que vão estar aí sendo responsáveis pela formação dos fusos mitóticos. Então vamos escrever aqui. Fuso mitótico. Tá bom? Além disso, o que acontece aqui? O processo de desaparecimento do envoltório nuclear. Terceiro evento que é importante a gente saber aqui. Aqui tem-se o desaparecimento dos nucleolos e, por fim, o quarto evento importantíssimo a saber o que acontece aqui na prófase é o início da condensação da cromatina, certo? Vamos lá. O que significa basicamente esses eventos? Se eu pego a célula em prófase, então eu vou desenhar ela aqui, ó. Primeiro passo, o que acontece? O envoltório nuclear, que pode ser chamado também de membrana nuclear ou carioteca, embora friso que esse último termo, primeiro, está em desuso, segundo, que ele é incorreto. Porque lembra-se que eu havia comentado em nossas aulas que o envoltório nuclear é uma bicamada aí que vai compartimentalizar o material genético. Ele começa a desaparecer, certo? Outra coisa importante é saber-se. Por que ele vai desaparecendo? Em decorrência disso daqui, do processo de condensação da cromatina. A cromatina, não sei se vocês se lembram, nada mais é do que o DNA enrolado aí nas proteínas histonas. E aí você começa a esterilizar, como que eu poderia falar? Compactar, condensar o material genético. Condensando o material genético, ele vai ficar inativo. E em decorrência disso, ele ficando inativo, você não vai ter nenhum processo de transcrição e nenhum processo de tradução. Consequentemente, não haverá formação de proteínas que vão estar atreladas a formar estrutura ou até mesmo formar algumas outras coisas. A destacar-se em especial isso daqui,
os nucleus. Os nucleus, não sei se vocês se lembram, mas são justamente organelas, organelas que estão lá no núcleo, não são citoplasmáticas, perdão, é a organela que está lá no núcleo, que está atrelada à formação do RNA ribossômico. E o RNA ribossômico, como vocês bem sabem, é o RNA que vai aí ser responsável pela formação dos ribossomos, certo? E aqui você tem a duplicação dos centríolos, que são justamente aí essas organelas responsáveis pela formação do fuso mitótico. Você duplica esses centríolos e eles vão migrar aqui para o polo da célula, beleza? E aí vão estar atrelados aí à formação do fuso mitótico, certo? E aí o material genético ele vai se condensar. Você tem agora o segundo momento que nós denominamos como metáfase. O que vai caracterizar a metáfase? Basicamente, duas coisas. Primeiro, alto teor aí de condensação do material genético. Então, o que? Alta condensação, ou, na verdade, podemos falar que é a condensação máxima, né? Dos cromossomos, certo? Então, os cromossomos estarão aqui extremamente condensados. Segundo aspecto importante de saber-se, os cromossomos estão dispostos na placa equatorial, certo? Então, como que vai acontecer aqui, ó? Você tem aqui, já não tem mais a ausência ali do envoltório, mas você ainda tem aí alguns fragmentos dele. Então, você tem aqui os cromossomos na placa equatorial, ou seja, bem no meio da célula. E aí você tem aqui os centríolos que vão se ancorar em ambas as faces do cromossomo. Ó. Então, ele se liga aqui na região da constrição, nós chamamos de centrômero, perdão, deu aqui um gap na mente, e ele vai se ligar em ambas as fases do centrômero. E os cromossomos eles estão aqui na placa equatorial. Vale destacar que aqui na metáfase é um importante momento para você fazer o cariótipo, ou seja, é você fazer aquele exame que vai identificar aí quantidade de cromossomo, tamanho, forma e por aí vai, certo? Mas como que você faz isso daqui? Você utiliza duas drogas que vão bloquear a formação do fuso mitótico. São elas a viblastina e a colchicina. Então, o que elas fazem? Bloqueio do fuso. Então, você vai bloquear a formação do fuso mitótico, certo? Ou seja, são essas proteínas que vão se ancorar aqui nos cromossomos e, consequentemente, você vai posteriormente separá-los. Você bloqueia isso através dessas duas drogas aqui e você consegue fazer a cariotipagem. Vale destacar ainda que tanto a viblastina quanto a colchicina, elas não estão atreladas somente aqui com o cariótipo. Elas podem ser usadas, por exemplo, para tratamento de câncer. A saber-se, que o câncer nada mais é do que um processo de mitose desenfreado, ou seja, são mitoses consecutivas acontecendo. Então, é uma proliferação celular altamente exacerbada, tá bom? Então, quando você utiliza a viblastina ou a colchicina, você evita que aconteça isso, beleza? Vamos lá, o que é a anáfase? A anáfase é, mel na chupeta. Acontece basicamente dois eventos. A saber-se o primeiro, que é o encurtamento das fibras do fuso. Encurtamento das fibras do fuso, certo? E aí, em decorrência disso daqui, você tem o segundo momento, que nada mais é do que separação das cromátides irmãs.
saber, pessoal, que ó, se eu pego um cromossomo duplicado, cada porção dessa duplicação nós chamamos de cromátide irmã, beleza? E aí o que vocês precisam saber? Que a anáfase é o momento que acontece a separação das cromátides irmãs e isso decorre aqui do encurtamento das fibras do fuso mitótico. Então o que acontece? As fibras elas se ligam aqui nas cromátides irmãs e essas cromátides elas vão migrar para o polo das células. Então, vale destacar aqui, ó, migração para o polo da célula. Certo? Então, cada cromátide ela é puxada e vai para o polo da célula. E aí nós temos o último momento, ao qual nós denominamos como telófase. A telófase, basicamente, o que ela vai ser caracterizada? Primeiro, reaparecimento, reaparece. Duas coisas. Envoltório nuclear, certo? Reaparece aqui o nucleolo, os nucleolos, perdão, né? Desaparece as fibras do fuso mitótico. Certo? E, por fim, acontece o processo de citocinese, que nada mais é do que divisão citoplasmática. Só que aí vem um grande rolê, pessoal. Quando eu falo em citocinese, ela tem uma diferença muito importante a saber-se de uma célula animal e de uma célula vegetal. Quando eu falo que eu tenho uma mitose em uma célula animal, essa citocinese ela é do tipo centrípeta. E isso daqui decorre do fato de células eucariontes animais terem centríolos, certo? Então você tem aqui um processo de estrangulamento citoplasmático. Então você vai da periferia para o centro da célula. Quando você está falando de células vegetais, ou seja, de eucariontes vegetais, você tem uma citocinese centrífuga, certo? E isso daqui decorre de uma estrutura que nós denominamos como lamela média. O que é isso aqui, pessoal? Basicamente é uma porção de vesículas que vão se centralizar ali no meio da célula vegetal. São vesículas que são formadas pelo complexo golgiense. Então, aqui deixa eu colocar um asterisco. Complexo golgiense. E essas vesículas aí, formadas pelo complexo golgiense, formam a lamela média. E essa lamela média, vai formar a parede celular. E essa parede celular que vai fazer a separação dessas duas células aí a serem formadas. Beleza? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham curtido. E esses aqui são os eventos que caracterizam a mitose. Um último detalhe a ser mencionado, se vocês me permitirem, vou parar até aqui no meio, é a questão do gráfico de variação de DNA ao longo do tempo, certo? Como que funciona isso aqui? Você tem a interfase, então você tem a fase G1, fase S, fase G2, prófase, metáfase, anáfase e telófase, certo? Em G1, você tem uma quantidade, por exemplo, X e aqui 2X. E o que acontece? Em G1 é X, em G2 você aumenta para 2X, porque a gente tem lá o processo de duplicação do material genético. SG2, prófase e metáfase, esse valor de DNA mantém-se constante
E lá na anáfase, que é o momento que acontece a separação das cromátides irmãs, esse material genético decai para X, vai se manter-se aqui nesse patamar, ao término da divisão celular propriamente dita, certo? Então, esse gráfico aqui da variação de DNA é importante saber-se. Então, somente para salientar aqui. Tem-se variação de DNA, certo? O DNA ele varia, todavia a quantidade de cromossomos não varia. Então, aquele gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente, é importante estar aí na mente de vocês. Beleza? Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Fui!